Vamos ali fazer um exemplinho muito recorrente aqui, tá? Bem importante a gente fazer esse exemplo aqui, onde se mostra a dilatação em valor percentual, tá? É um exercício um pouquinho mais difícil, mas também não muito difícil, e o método de resolver ele é bem padrão, tá? Vamos ler. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,60% quando sua temperatura varia de 200 graus Celsius. Então, presta atenção. Olha, quando o material sofre uma variação de temperatura de 200 graus Celsius, ele sofre uma variação de volume que é igual a 0,60% vezes o valor inicial. 0,60% do valor inicial. Muito importante a gente colocar isso aqui em números aqui no papel para a gente entender. Então, o que ele vai pedir no problema? Ele vai pedir o coeficiente de dilatação linear médio desse metal em grau Celsius a menos 1. Então, ele está interessado no coeficiente de dilatação linear, tá? Importante demais a gente prestar atenção nisso aí. Bom, vamos lá. Presta bastante atenção. A gente faz uma regrinha de 3 para fazer uma conversão aqui, ó. A gente sabe que um do volume inicial é 100% dele, né? 0,6%, então, desse volume inicial vai ser X, né? A gente pode multiplicar cruzado aqui, né? A gente vai ter que 100x, 100 vezes x é igual a 0,6 vezes V0. E a gente passa o 100 para o outro lado da igualdade dividindo, a gente vai ter que o x, ele é o quê? Ele é 0,6 dividido por 100 do V0, ou seja, 0,006 vezes o V0, né? Então, a gente sabe que 0,60% do V0 é a mesma coisa que 0,006 do V0. Repara para vocês verem aqui, ó, para não ter que fazer esse cálculo toda vez, você pode sempre, que você pegar um valor percentual, para sair do valor percentual para o valor decimal, que é o que a gente vai usar para fazer a continha efetivamente, é só a gente pegar e andar duas casas com a vírgula para a esquerda. Repara, 1, 2. E aí você tem o valor em decimal, tá? Então isso sempre pode ser aplicado sem você ter que fazer essa continha aqui, ó. Bom, vamos lá para as continhas, então, que vão nos dar o resultado aqui do problema. Olha, a gente sabe que a dilatação ali do material é igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. A gente sabe que a dilatação ela foi 0,006 do volume inicial. Aqui a gente mantém o volume inicial, a gente está interessado no coeficiente de dilatação linear, então a gente substitui o coeficiente de dilatação volumétrica 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. E a variação de temperatura foi 200 graus Celsius, né? Aqui a gente vai usar novamente potência de 10, né? A gente pode reescrever isso aqui como 6 vezes 10 elevado a menos o número de casas que a gente andar com a direita para a direita com a vírgula. 1, 2, 3, menos 3. E aí a gente pode simplificar esse V0 aqui com esse outro V0 aqui. E olha que bacana, a única grandeza que vai sobrar aqui vai ser o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, que é o que a gente quer, né? Bom, 3 vezes 200 vai dar 600, que eu vou reescrever como 6 vezes 10 elevado a 2. Trabalhar com potência de 10 vai ser mais fácil nessa parte da matéria. E aí, bom, eu tenho isso aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3 é igual a 6 vezes 10 elevado a 2 vezes o coeficiente de dilatação. Vou passar esse cara que está multiplicando o coeficiente de dilatação para o outro lado da igualdade, dividindo, né? Vai ficar assim, ó, o coeficiente de dilatação é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 6 vezes 10 elevado a 2, né? E aí, ó, posso simplificar aqui, e aí 6 por 6 vai dar 1, né? Vezes 10 elevado a quanto? Quando tem essa continha aqui, para fazer divisão de potência de 10, como é que faz ela? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Pego o expoente de cima, que é menos 3, menos o expoente de baixo, que é 2. Menos 3, menos 2 vai dar menos 5. Então, a resposta certa, 1 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Resposta certa, letra A, adianta. Vamos lá. Fica de dever de casa esse exercíciozinho aqui, ó. Bem tranquilozinho também de fazer, tá? Aqui ele já te dá um coeficiente de dilatação volumétrico, tá, gente?
E agora, um link para a gente sintetizar todas essas equações. Olha lá. Uma forma fácil de decorar elas ali. Ó. Repara, a gente sempre está falando de dilatação. Então, dilatação linear, ΔL. Dilatação da superfície, dilatação da área, ΔA. Dilatação do volume, ΔV. Né? E aí, essa dilatação sempre vai ser igual ao valor inicial ali, se for comprimento inicial, se for comprimento, é comprimento, se for dilatação linear, é comprimento inicial. Se for dilatação da superfície, é a área inicial. Se for dilatação do volume, volume inicial. Vezes um coeficiente de dilatação linear, alfa. Superficial, beta, que é 2 alfa. Superfície é 2 dimensões, né? 2 dimensões, 2 alfa. Volume é 3 dimensões, vai ser 3 vezes o alfa. Então, coeficiente de dilatação vezes uma variação de temperatura. Então, sempre vai ser o valor inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. E isso ajuda a gente a decorar essas equações. Uma está muito relacionada ali com a outra, tá? Mesma coisa para essa outra equação aqui, ó. Sempre vai ser o valor final, ou de comprimento, de área ou de volume, que é igual ao comprimento inicial, ou área inicial, ou volume inicial, né? Vezes 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. E aí, se o coeficiente de dilatação for linear é porque a gente está usando comprimento. Se for área, é coeficiente de dilatação superficial. Se for volume, coeficiente de dilatação volumétrico. Beleza, galera? É isso aí. Bom, agora a gente vai falar de dilatação dos líquidos, tá? Vamos lá. Na dilatação dos líquidos, é importante demais a gente entender o conceito aqui da parada. Presta atenção. A gente tem um recipiente, né? E aí, suponha que você tem um recipiente a uma temperatura inicial, com um líquido, que tem um volume inicial, e aí você tem um líquido quase transbordando ali. O líquido ocupa todo o volume do recipiente. Pode ser água, por exemplo. Você repara o que? Quando você aquecer esse recipiente, o líquido vai transbordar. Vai ter uma quantidade de líquido que vai ter extravasado o recipiente. Por quê? Óbvio, né? Porque o líquido dilatou e aí essa quantidade de líquido que extravasou aqui é a dilatação dele, não é? Mais ou menos. Isso aqui é uma dilatação que a gente chama de dilatação aparente. Realmente a gente está vendo que o líquido dilatou essa quantidade aqui, mas a gente não pode esquecer que também o recipiente dilatou. E se o recipiente dilatou, tem também uma quantidade de líquido dilatado aqui dentro do recipiente, que está ocupando essa mesma quantidade de volume que o recipiente aumentou, certo? Então, a dilatação real do líquido, a dilatação total dele, dilatação do líquido mesmo, vai ser a dilatação aparente, que é o que a gente mediu ali, ó, que extravasou, né? Mais a dilatação do recipiente, onde a dilatação ali de qualquer um desses caras aqui a gente mede pelo volume inicial dele vezes o coeficiente de dilatação dele vezes a variação de temperatura. A gente tem essa outra equação aqui também, ó, que ela liga os coeficientes de dilatação volumétrico, né? O coeficiente de dilatação real do líquido mesmo, o coeficiente de dilatação do líquido de verdade vai ser igual ao coeficiente de dilatação aparente desse líquido mais o coeficiente de dilatação do recipiente, beleza? Vamos aplicar isso aqui no exercício para vocês verem como é que é a aplicação dessa parada. Olha, um recipiente de vidro de 200 ml de volume está completamente cheio de mercúrio, ambos a 30 graus Celsius. Então, olha lá, você tem um volume inicial ali, tanto do mercúrio quanto do recipiente, né, de 200 ml, 30 graus Celsius. Se a temperatura do sistema líquido recipiente sobe para 90 graus Celsius, então os dois subiram para 90 graus Celsius, qual é o volume de mercúrio em ml que transborda do recipiente? Esse volume que transborda, ele é a dilatação aparente. E a gente tem alguns dados aqui, ó, o coeficiente de dilatação real do líquido, né, que é o coeficiente de dilatação do mercúrio, e o coeficiente de dilatação do vidro, que é o coeficiente de dilatação do recipiente. Repara que ambos já são os coeficientes de dilatação volumétricos, tá? Vamos lá resolver esse probleminha aqui. Vocês vão ver que é bem simples, olha. A gente tem o volume inicial de todos aqui, é 200 ml. A gente tem que a temperatura aumenta de 30 para 90 graus Celsius, então isso é um aumento de 60 graus Celsius de temperatura. Então, a gente quer saber a dilatação aparente do líquido, ou seja, dilatação
do que está transbordando, né? A gente tem os coeficientes de dilatação real do líquido, né? Que é o mercúrio, e o coeficiente de dilatação do recipiente, né? E aí a gente sabe, olha, que a dilatação real é a dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Para a gente saber a dilatação aparente, basicamente a gente tem que saber essas duas aqui, né? E aí a gente pega e resolve facilmente para obter a dilatação aparente. Mas, como que eu resolvo isso? É só calcular a dilatação volumétrica. Olha, a dilatação do recipiente é o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. A gente sabe o volume inicial, sabe o coeficiente de dilatação do recipiente, sabe a variação de temperatura. Quando você multiplicar e andar com a vírgula aqui para tirar a potência de 10, a gente vai chegar ao valor de 0,36 ml, né? A gente vai fazer a mesma continha para saber a dilatação real do líquido, né? Que é o mercúrio. Usando essa mesma equação, só que agora com o coeficiente de dilatação real, coeficiente de dilatação do mercúrio mesmo. Substituindo os valores, né, e fazendo a multiplicação e depois andando com a vírgula, a gente vai chegar no valor de 2,16 ml. E aí a gente substitui esses valores, olha, coeficiente de dilatação do recipiente é tanto, 0,36 ml. Coeficiente de dilatação do real do líquido ali, 2,16. E aí a gente sabe, vamos chamar atenção no detalhe aqui, ó. Repara que o recipiente dilatou tanto e o líquido dilatou tanto. Olha, o líquido dilata mais do que o recipiente. Óbvio, né? Se vai transbordar, o líquido tem que dilatar mais que o recipiente mesmo. E essa vai ser uma máxima. Líquidos sempre dilatam mais do que sólidos, tá? Bom, por isso que transborda, inclusive. Substituindo os valores, a gente leva esse 0,36 para o outro lado, subtraindo, né? 2,16 menos 0,16 vai dar uma dilatação aparente, que é o que a gente vai verificar ali, que vazou de 1,8 ml, né? Resposta certa é a letra A. Adianta também.